Você pode ter entrado por essas portas cheio de preocupação, mas uma coisa é certa, tu vai sair daqui renovado, tu vai sair daqui avivado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Altíssimo aqui nesse lugar, querido. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, eu invoco o teu nome, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que invoca o teu nome será salvo. Pai, em nome de Jesus, toma os teus filhos em tuas mãos. Aquele que adentrou por essas portas, Senhor Jesus, com algum tipo de preocupação, aquele que adentrou por essas portas, Senhor Jesus, com alguma confusão mental, aquele que adentrou por essas portas, Senhor Jesus, com o seu espírito abatido, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda a influência maligna das trevas contra a vida dessa pessoa que adentrou por essas portas. Senhor, agora traz, Senhor Jesus, o refrigério, traz, Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Toda resistência para por terra. Amém, querido? Amém. Vamos nessa noite falar sobre um tema muito importante para nós cristãos, que é avivamento. Amém? O avivamento é algo tão importante para nós cristãos, querido, que deve ser um estilo de vida. Fala para o teu irmão que eu estou falando. O avivamento deve ser um estilo de vida. Aleluia. Mas, avivamento. O que é avivamento? Avivamento espiritual, no contexto bíblico, vai além de um simples movimento religioso. Envolve arrependimento, um retorno aos princípios de Deus e uma busca incessante por sua presença e vontade. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. O avivamento espiritual no contexto bíblico vai além de um simples movimento religioso. Ele envolve arrependimento, um retorno aos princípios de Deus e uma busca incessante por sua presença e vontade. Aí vai me remeter àquela passagem que se encontra em Abacuque, né? Vamos lá, Abacuque capítulo 3, é isso? Porque quando nós falamos de avivamento, nós vamos buscar a palavra avivamento na Bíblia e nós não vamos encontrar avivamento, a palavra avivamento. Mas pastor, que isso? Está falando heresia? Não, eu estou falando a verdade. Você não vai encontrar essa palavra avivamento na palavra, mas você vai encontrar aviva. Não é isso? A palavra do Senhor vai dizer assim em Abacuque. Abacuque faz uma oração a Deus e ele vai pedir ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E aí, quando nós tratamos sobre esta palavra aviva e qual o significado dela, vai dizer que aviva significa frescor, cheio de vida, vitalidade, renovação, preservação e prosperidade. Olha quanto significado a palavra viva ela traz, no significado bíblico. E quando Abacuque está dizendo, Senhor, aviva a tua obra, aviva também significa tornar mais vivo ou vivificante. Aqui vai dizer que o povo de Israel estava passando um momento difícil, um momento de escassez espiritual. Estava passando por um momento de deserto, como muitos dizem, estou no deserto. Estava passando um momento de espiritualidade, eles estavam quase morrendo, espiritualmente falando. Tanto é que o profeta Abacuque, ele começa a orar e dizer, Senhor, aviva a tua obra.
puder achar aí, por favor. Porque essa versão aqui não é a mesma. Peraí, deixa eu trocar a versão aqui. Isso aqui. A oração de Abacuque, capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na tua ira lembra-te da misericórdia. Então, o profeta Abacuque aqui, ele faz uma oração. Ele responde, o Senhor responde a oração do profeta, e aí ele diz: Senhor, ouvi a teu respeito, Senhor, eu estou maravilhado com as tuas obras. Não, versículo, não é essa versão não, desculpa, é a versão Arque. Aviva, Senhor, a tua obra. Então ele está querendo dizer assim: Senhor, faz o teu povo prosperar, faz o teu povo reviver, ativa o teu povo, traz uma nova vida para o teu povo, porque o povo estava à beira da morte espiritual. Eu não sei você, como você entrou por essas portas nessa noite. Talvez os problemas da sua vida tenham causado fraqueza em você, tenham causado tristeza, tenham causado desânimo, e você está a ponto de desistir, está a ponto de parar, assim como o povo de Israel. Só que o profeta, ele levanta um clamor, e antes de vir um avivamento, Deus sempre coloca um espírito de oração e de temor sobre a vida do teu povo. Antes de acontecer um grande avivamento, o Senhor coloca em nós um espírito de oração e súplica, ou de oração e temor. E ali o profeta estava cheio desse espírito de oração e súplica, e ele ora: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O que esse profeta está querendo dizer? Senhor, não deixa as coisas do jeito que estão, muda essa circunstância, muda essa situação, muda, oh querido, muda a vida do teu povo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não entendeu, Deus está falando que Ele vai trazer mudança, vai trazer avivamento, vai trazer, oh querido, mudança nessa circunstância que você está passando. Ele está falando: Senhor, traz, sabe, aviva o teu povo, faz viver, torna esse povo um povo vivo novamente, faz esse povo prosperar, Senhor. Aleluia. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? E aí nós percebemos que dentro da própria palavra de Deus, a palavra ela vem falando sobre várias referências de avivamento na Bíblia. E uma dessas referências, do avivamento na Bíblia é sobre Abacuque e também sobre o profeta Jonas. Quem já ouviu falar do profeta Jonas? Amém? O profeta Jonas foi separado por Deus para pregar em Nínive. E eu não quero me prender a que o profeta foi engolido pela baleia e depois ele foi, sabe? Não. Quem já conhece a palavra do profeta Jonas? Eu já quero me colocar na condição do profeta na cidade, amém? Nós sabemos que ele foi desobediente, ele foi para Tarso, mas Deus queria que ele fosse para Nínive, foi engolido pelo peixe, o peixe foi lá, botou ele lá em Tarso, e aí amém. Chegou lá na terra de Nínive, o Senhor disse para o profeta: prega para o meu povo,
diga para que o meu povo se arrependa. Escuta, para que aconteça, antes de acontecer um grande avivamento, precisa haver um arrependimento genuíno. Aleluia. Antes de acontecer um grande avivamento, precisa haver um arrependimento genuíno. Por isso que o profeta foi levado para Nínive, porque Deus já tinha sentenciado aquela cidade e todos daquela cidade iriam morrer. Amém ou não? Jonas, volta aí, Jonas 3:5. Fala pro teu irmão, tá ligado? Jonas 3:5 do 3, vamos lá, 3. E os homens creram em Deus e proclamaram e vestiram desde o maior até o menor. Mas o que aconteceu aqui foi o resultado da palavra que foi liberada pelo profeta Jonas. A palavra que foi liberada pelo profeta Jonas foi para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Então, antes de acontecer um grande avivamento, há um arrependimento genuíno. Mas só vai haver um arrependimento genuíno, pastor Raquel, pelo poder da palavra ministrada. Será que você está entendendo? A palavra, quando ela é ministrada, ela traz esse poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que você seja uma pessoa avivada, você precisa ouvir a palavra, receber essa palavra, entender que você precisa se arrepender dos seus pecados. Amém ou não? Então, houve um arrependimento genuíno de toda aquela nação de Nínive, a ponto do próprio rei se vestir de pano de saco e todos, do maior ao menor. E diz a palavra que até os animais também jejuaram, se vestiram de pano de saco e oraram. O que eu falei sobre a oração? Que antes de haver um grande avivamento, há um espírito de súplica e de oração. Então eles oraram, eles pediram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor, para que o Senhor agisse misericórdia com eles. E aí está um sinal de um grande avivamento, quando há uma mudança de direção, quando há uma mudança na moralidade do povo, porque aquele povo estava perdido. Mas quando eles entenderam a palavra e se arrependeram e oraram, o Senhor trouxe um avivamento para aquele povo. E o que aconteceu? Houve um princípio de moralidade sobre aquela nação. Sabe o que você está entendendo? Querido, o avivamento não é um movimento. Eu sei que muitos aqui podem ter um conceito errado do que significa avivamento. O avivamento não é o pular, o avivamento não é o rodopiar, o avivamento não é o falar em línguas, o avivamento não é o poder, o avivamento é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter. Ei! É você se arrepender dos pecados e mudar a sua vida. Será que você está entendendo? Então, uma pessoa avivada é quando ela entende que ela precisa se arrepender e mudar de caráter. Fala para o teu irmão assim: será que você é avivado? Pergunta esse: você é avivado? Depois da pregação de Jonas, os ninivitas arrependeram dos seus maus caminhos, voltaram-se para Deus. Foi o que eu falei aqui logo no início. Eu falei aqui o quê? Que o avivamento no contexto bíblico vai além do movimento religioso. Envolve arrependimento, retorno aos princípios de Deus e uma busca incessante por sua presença e a sua vontade. Deixa eu dizer outro momento em que a Bíblia nos fala sobre avivamento no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 11.
diz a palavra assim: e sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, Largo 12. E o rei mandou Euquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo, porque todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Só quem tem poder de transformar a vida é a palavra de Deus. A lei, ela foi anunciada, a lei, ela foi pregada. O rei ouviu a palavra e ele se arrependeu, reconheceu o seu erro e fez com que todos se arrependessem, porque leu a palavra, entendeu a palavra e mudou de atitude. Ô querido, Deus está falando contigo nessa noite. Ele está querendo que você não seja somente um ouvinte, mas sim um praticante da palavra de Deus. Ele está dizendo para você não vir somente para o culto, simplesmente para poder passar tempo. Não, Ele quer que haja transformação na sua vida. Porque às vezes nos colocamos no automático, no piloto automático. Vemos para o culto, adoramos, louvamos, ofertamos, ouvimos a palavra e saímos. E no outro dia a mesma coisa. Só que o avivamento não é uma palestra motivacional, onde as pessoas celebram no culto e perdem o teor do conteúdo ministrado assim que sai das portas do templo. Não é. Não é uma palavra que eu falo assim: hoje a palavra foi muito boa. O pastor aí pregou uma palavra muito boa, mexeu comigo. Até nas minhas emoções, eu até cheguei a chorar. Sai da porta do templo para fora. Passa meia hora e você já não lembra de mais nada do que a pastora me pregou. Avivamento não é isso, querido. Não é uma palavra motivacional que vai te levar para cima, que vai te colocar sua autoestima lá em cima. Não. Avivamento é mudança, é transformação, é mudança de vida, é mudança de caráter. É você deixar de fazer aquilo que desagrada ao Senhor e passar a fazer aquilo que agrada. Quem está entendendo? Isso sim é viver uma vida de avivamento. Glória a Deus. É onde você pisar com a planta dos teus pés, as pessoas verem em você transformação, mudança. Oh, aleluia. Aleluia. Nessa hora ninguém dá glória, é 1 ou 2. Glória a Deus. Tem que haver transformação em mim. Nós estamos falando sobre libertação, amém? Amém. E eu preciso ser avivado. O povo de Israel estava passando um momento difícil. No tempo de 2 Reis, capítulo 22, 13, do rei Josias. Mas quando ele ouviu o livro da lei, quando ele ouviu a palavra do Senhor, disse: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro. Quer dizer, está dizendo, pastor, que os pais não deram ouvido às palavras do livro. E por isso eles também estão sofrendo consequências. Aí entra uma palavra que nós dizemos da herança, né? Espiritual. Quando os seus pais erram, e muitas das vezes você vive a consequência dos erros dos seus pais. Mas você pode dar um basta nisso, amém? Porque você não precisa errar como seus pais erraram, amém? Quem está entendendo?
Você pode dar um basta, você pode colocar um ponto final ali e começar a escrever uma nova história na tua vida. Se até os teus pais viveram uma vida de maldição a partir da tua vida, da tua descendência de antes, você vai viver um tempo de bênção. Um tempo, se até os teus pais até agora viveram uma vida de escassez, de pobreza, a partir da tua vida em diante, você vai viver uma vida de prosperidade. Aleluia. Oh, aleluia! Mas é necessário ter o entendimento da palavra, e não só entender, mas praticar a palavra, para que tudo venha se tornar diferente. Aleluia! Será que você está entendendo o que Deus está falando aqui nesse lugar, querido? Pastor, o avivamento é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que eu li e eu tremi, cara. Eu me estremeci. Essa passagem falou, mexeu comigo. Esdras capítulo 10, versículo 2 a 5. Pastor Leandro, o avivamento é poderoso. É algo tão poderoso que eu tenho certeza que tu vai sair daqui acreditando, você vai sair daqui com um entendimento. E esse entendimento vai gerar temor no teu coração e sede de Deus, vontade incessante de buscar a face do Senhor, vontade de santificar a Deus. Aleluia! Porque, querido, se você quer viver um avivamento, você precisa ter uma vida de oração incessante. Se você quer viver um avivamento, você precisa, querido, viver uma vida de santidade, porque a palavra do Senhor vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem quer viver uma vida de avivamento, quem quer viver uma vida avivada? Então, querido, se arrependa. Viva uma vida de oração incessante, uma fome de Deus. Aleluia. E procure viver em santidade. Diz a palavra do Senhor. Então respondeu Secanias, filho de Giel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Desculpa, 3. Versículo 3. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor. Conselho de quem? Do Senhor. Conselho de quem? Do Senhor. E dos que tremem no mandado do nosso Deus, e façam-se conforme a lei. 4. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. 5. Então Esdras se levantou e juramentou aos maiorais dos sacerdotes, dos levitas, de todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra a eles. Quando Esdras, o escriba Esdras, ouviu essa notícia de que o povo de Israel, que o povo havia se casado com mulheres estranhas, porque aqui nesse contexto, querido, o povo de Israel tinha voltado, já tinha regressado do seu período em que viveu ali escravizado. Só que a palavra do Senhor vai dizer que eles já estavam na terra. Só que para que a ira do Senhor se aplacasse ou se afastasse deles, era necessário que eles cumprissem a palavra de Deus. E a palavra diz que os homens de Israel não poderiam casar-se com mulheres estrangeiras. Eles deveriam casar com as mulheres da tribo de Israel. E isso mexeu comigo, sabe por quê? Porque o povo foi para lá e ficou 70 anos no cativeiro. Repita comigo, 70 anos. Só que Deus havia dado uma ordem que eles pudessem se multiplicar.
mas que eles casassem com mulheres das tribos de Israel. Só que eles lá casaram com outras mulheres de outros povos. E aí eles retornam. Só que 70 anos depois, eles esquecem do quê? Da palavra. E aí eles estão na terra, e aí o escriba Esdras começa a ler a lei do Senhor. E aí na lei diz que eles estavam em pecado, porque eles haviam se casado com mulheres estrangeiras. Irmão, para que imagine só, o cara já casado com um filho, e de repente ele até amava a mulher que ele casou, ele amava os filhos que saíram do ventre da sua mulher, e de repente, por conta da palavra de Deus, eles tiveram que o quê? Que renunciar. Oh, meu Deus, é muito forte. Sabe qual é o problema dessa geração? É que essa geração não aprendeu a renunciar. E quando nós nos deparamos com esta palavra, nós vamos entender que isso aqui é muito sério. E muitas vezes nós clamamos por avivamento e dizemos: Senhor, aviva-nos, aviva-nos, mas a gente não quer ceder 1 milímetro para Deus, das nossas vontades, dos nossos desejos. Será que você está entendendo o que Deus está falando aqui, igreja? Eu não sei qual é a situação que te prende, a situação que te trava para viver uma vida espiritual plena, para experimentar o extraordinário do Senhor. Não sei qual é sabe, o pecado que te aprisiona, que você ainda dá legalidade para que a tua vida prospere. Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando eu me deparo com essa passagem, cria-se um temor dentro de mim e um constrangimento, da Corisa Bia, porque aqueles homens tiveram que alargar suas mulheres, suas esposas e seus filhos e mandar de volta para a cidade de Babilônia, para cumprir a palavra do Senhor, para que o Senhor pudesse trazer novamente a bênção e a prosperidade para o seu povo. Porque a Bíblia diz que a terra de Jerusalém, a terra de Jerusalém era a terra santa, então não podia ter mistura. Eita! Será que você está entendendo? Não. Deus está falando que você é terra santa, você não tem que ter mistura. Aleluia! Glória! A Bíblia vai dizer que quando eu me caso, quando eu tenho uma relação com a prostituta, eu me faço um com ela. Então eu estou me tornando imundo como ela é. Quem está entendendo? Amém. E eu não estou dizendo que aquelas mulheres eram prostitutas não, irmão. Aquelas mulheres poderiam ser mulheres direitas. Será que você está entendendo? Mas pelo fato deles negligenciarem a palavra e casarem com mulheres estranhas, eles estavam em pecado. E quando o profeta, quando o escriba Esdras ouviu essa notícia, ele rasgou as suas vestes, ele se colocou no chão, ele se vestiu de pano de saco, ele se cobriu de cinza, ele chorou amargamente, ele chorou, ele jejuou, até que houve o quebrantamento do povo. E disse: olha, Esdras, a responsabilidade é tua. Aquilo que tu disser, segundo a palavra, nós cumpriremos. Eita, sabe o que está faltando nesse tempo? É isso. É quando a palavra é liberada nesse altar, querido. Você ouvia a palavra e você dizia assim: ó, aquilo que o profeta falou, aquilo que o pastor disse, eu vou cumprir. Independente da minha vontade, independente da minha justiça própria, independente do que eu penso, do que eu acho, eu vou cumprir a palavra. É isso que está faltando nesse tempo. Aí você ora por avivamento, aí você pede que o Senhor venha trazer avivamento para a tua vida. Quando isso vai acontecer? Dá uma glória a Deus aí para você, fala assim, dá uma glória a Deus para ninguém achar que é contigo, mano. Glória a Deus. Quem fica assim meio que, Nós precisamos ter uma mudança de mente. Romanos 12, 2 vai dizer: olha, transformados pela renovação do vosso entendimento,
Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se você ser transformado na cabeça do entendimento. Será que você está entendendo, irmão? Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Glória a Deus! Então renova a tua mente, muda essa forma de pensar. Até aqui, você caminhou com as suas próprias pernas. A partir de agora em diante, deixe que o Senhor te conduza, deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza, deixe que Ele te dirija. Glória a Deus. Aleluia. Esdras tomou uma posição. Bota o versículo 6. Só um momento. Bota o versículo 6. Para ver o que ele vai falar. 6, versículo 6. Versículo 6 de Esdras 10. E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá pão não comeu, a água não bebeu, porque estava angustiado pelas transgressões do cativeiro. Ele estava sofrendo da sua própria carne, porque ele se colocou como um povo, e o povo era um. Esdras não se eximiu, não se isentou, não, pelo contrário, Esdras se colocou na mesma condição do povo. Ei, Deus está falando para você, não é porque você é crente na tua casa, que você tem que desprezar aqueles que não são. Se coloca na mesma condição deles e começa a orar e a clamar pela vida deles para que haja salvação. Eita, Deus está falando com alguém aqui. Porque você acha assim, porque a salvação, muita gente fala isso, né? A salvação é individual. A salvação é individual sim, mas você tem uma responsabilidade com a tua casa, com a tua família, para você interceder por eles, orar por eles, para que haja salvação na casa. Para que haja mudança de atitudes. Tu pensa que Jonas queria ir lá para Nínive? Não! Porque Jonas já havia falado de Nínive, sabia que os ninivitas eram um povo que era covardes, perversos, não tinha piedade dos seus inimigos, matavam com requinte de crueldade. Então Jonas, sabendo disso, Jonas pensou assim: se eu pregar a palavra, e olha que não foi a palavra de 10, 15, 20, 30, 40 minutos, como aqui muitas das vezes nós pregamos, pastor Leandro, ou quando o pastor prega, que é uma hora, Não! Jonas falou assim, arrependam-se, porque senão morrerão. Só isso. Ele andou 3 dias passeando pela cidade, falando só com essas palavras: arrependam-se, porque senão vocês irão morrer. Eu tenho um recado de Deus para a vida de vocês: se não se arrependerem, vocês vão morrer. Só isso, mais nada, irmão, mais nada. Bota para a mão assim, mais nada. Só isso. E às vezes tu ouve uma palavra de 10, 15, 30, 40 minutos, 50 minutos, está reclamando da palavra. Isso, pastor, ele não pegou bem não, hoje não está me levando, porque hoje não sabe, não massageou meu ego, eu não me senti bem, sabe? Me confrontou, mas é para isso mesmo que tu vem para cá, para o Senhor te confrontar, para o Senhor te sacudir, abalar tuas estruturas, mostrar para você a realidade.
Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Glória a Deus. E ele não queria pregar, por quê? Porque ele sabia que Deus, o Deus que ele servia, era um Deus misericordioso. Porque se o povo se arrependesse verdadeiramente, o Senhor não ia mais punir o povo com morte. Por isso que João não queria pregar lá. E depois que o povo se humilhou, se vestiu de pano de saco, orou, chorou diante do Senhor, sabe o que aconteceu? O Senhor perdoou eles. Eita, Deus está falando contigo, você não está entendendo? Se você se humilhar e orar, a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó, querido, olha aí, vai dando glória a Deus aí, querido. Vai dando glória a Deus aí. Aleluia. Vai dar glória. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não, você não está entendendo? Deus está esperando somente o teu quebrantamento. Deus está esperando somente a tua humilhação. Deus só está esperando que você se quebrante diante da presença dele e fale: olha, Senhor, eu me arrependo daquilo que eu tenho feito até agora. Se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, o Senhor quer sarar a tua terra. O Senhor quer sarar o teu coração. O Senhor quer sarar a sua mente, as suas emoções. Se humilha diante dele, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, e a partir de hoje aplaca, arranca de uma vez o que te impede de se aproximar mais do Senhor, o que te impede de viver o extraordinário de Deus, o que te impede de ver milagres acontecendo sobre a tua vida e sobre a tua família. Ei, não queira mais continuar da mesma forma que você está. Queira viver algo diferente, algo novo, novidade de vida, avivamento. É tornar-se mais vivo. Não me conformo. Não se conforma com a situação que você está. Não se conforma com o nível de espiritualidade que você está. Mergulhe. Busque incessantemente. Ore. Busque a santidade, para que o Senhor venha trazer avivamento para a tua vida. Quem crê? Aleluia. O maior avivamento que aconteceu no tempo bíblico foi quando Joel, no seu capítulo 2, ele profetiza. E olha o que Joel profetiza no capítulo 2. Você está comigo? Diga amém. Amém. Bota aí Joel capítulo 2, por favor. Colocou aí Joel capítulo 2? Joel capítulo 2. Vai passando, por favor. Vai. Passa. Aleluia.
Aí, volta. Isso. Diz assim no versículo 28: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Vá lá, versículo 29. E também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Querido, aqui o Senhor está querendo dizer para mim e para você que a palavra de Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ela vai se cumprir, esse grande avivamento, ele se cumpre em Atos capítulo 2. Quando a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor disse para o povo permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Se eu não me engano é Atos 1:18. E no capítulo 2 de Atos, eles estavam reunidos, orando ao Senhor, incessantemente. E de repente, veio um vento impetuoso, e línguas como repartidas de fogo, pousou sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E se cumpriu a palavra de Joel capítulo 2, versículo 28. Derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. O avivamento não está restrito a um grupo de pessoas ou uma igreja. O avivamento ele não está restrito a um bairro ou uma cidade. O avivamento não está restrito à classe social, pelo contrário, o avivamento está para toda a face da terra. Todos aqueles que creem, todos aqueles que buscam a face do Senhor, eles podem receber esse avivamento. Serem avivados, serem batizados com o Espírito Santo, a sua vida serem transformada. Foi a partir daí que eles foram batizados pelo Espírito de Deus e começaram a falar novas línguas, que houve um verdadeiro e grande avivamento na Bíblia. E ali se fundou, se inaugurou a igreja do Senhor. Foi nesse momento que se inaugurou a igreja. Foi nesse momento em que o povo foi revestido de poder, com coragem para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Querido, se você é avivado, você vai sentir o desejo ardente de anunciar o Evangelho. Se você for avivado, você vai desejar ardentemente pregar Jesus Cristo, salva, cura e liberta para as pessoas que estão ao teu redor. Se você for avivado, você vai ter coragem de abrir os teus lábios e falar de Jesus, o que Ele fez na sua vida. Fala para o teu irmão que está seja avivado. Tenha coragem. Mas para que a gente possa viver o novo de Deus, algumas coisas na nossa vida precisam morrer, querido. Só um morto para o mundo pode manifestar a vida de Deus. Só um morto para o mundo pode manifestar a vida de Deus. O que ainda está vivo no mundo dentro de você? Fala para o teu irmão, precisa morrer. Só um morto para o mundo pode manifestar a vida de Deus. Se tem alguma coisa do mundo que está vivo dentro de você, precisa morrer hoje. O profeta Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque esse povo já está moribundo, já está quase morrendo. E avivar é reviver, tornar vivo, vivificante. Ei, se tem alguma área na tua vida que já está moribunda, quase morrendo, pede para que o Senhor venha trazer avivamento. Pede para que o Senhor venha reviver. Reviver! Senhor, reaviva na minha área emocional, reaviva na minha área espiritual, reaviva na minha área financeira, reaviva, Senhor!
traz vida. Se tem alguma coisa viva ainda deste mundo, que morra agora. Porque a amizade do mundo é inimizade para Deus. Quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como você negociar. Ei, jovens, não tem como negociar. Ei, adultos, não tem como negociar. Não dá para ser amiguinho do mundo e amiguinho de Deus. Ou você torna-se amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você torna amigo de Deus e inimigo do mundo. Não dá para ficar no meio termo. E aí quando você chega aqui na igreja, você quer orar, você quer louvar e pedir, Senhor, aviva-nos, aviva-nos. E aí? Aviva-nos o quê? Como, pastor? Vai vir avivamento? Como você vai viver esse avivamento? Quem está entendendo o que Deus está falando? Irmão, fala para o irmão assim, faz sentido para você isso? Glória a Deus. Existem características de um avivamento espiritual. Quando eu sou avivado, eu demonstro nas minhas atitudes características que demonstram que verdadeiramente eu sou uma pessoa avivada. E qual é uma dessas características? A busca pela santidade. Quando eu sou avivado, eu tenho uma busca pela santidade. E buscar pela santidade é ser separado do mundo. O que Salmo 1 diz? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores. Deixa eu colocar aqui para você me acompanhar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Viver em santidade, isso é uma característica de um avivamento. De uma pessoa que vive em avivamento. Buscar a santidade, viver em santidade. Quando todo mundo vai para uma direção, você está indo para uma direção contrária. Se todo mundo fala de pornografia e assiste, você não assiste. Você não comenta. Se tem muita gente falando mal da outra ou mentindo, você é a pessoa que não vai também compactuar isso. Não vai se sentar na roda dos escarnecedores. Fala para o teu irmão, quer viver uma vida avivada? Se santifica. Separa. Se separa, irmão. Quem está entendendo o que ele está falando? Outra característica de quem é avivado. Eu já estou quase terminando. É tanta coisa que a gente anota, pastor Raquel, que tem hora que a gente até se perde. Fome pela palavra de Deus. Fome pela palavra de Deus. É uma característica de uma pessoa avivada. Quando você passa a ter fome da palavra, você passa a viver uma vida de prosperidade. Você passa a viver uma vida
vitoriosa. Pastor, mas como assim viver uma vida vitoriosa? Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Você já é mais do que... Ah, mas eu não estou vendo nada disso acontecer. Mas aos olhos do Senhor, você é mais do que vencedor. No final, tudo vai dar certo. Sabe o que você está entendendo? Amém. Quer viver o propósito? Suporta o processo. Quer viver o propósito? Suporta o processo. No final, tudo vai bem. Tudo vai dar certo. Está entendendo o que Deus está falando? Fome pela palavra. Desejo ardente de, sabe, ler. Eu lembro que quando eu me converti, pastor Raquel, eu sentava lá na mesa de casa, abria a palavra, e ali eu ficava 2, 3 horas lendo a palavra. Tinha fome, sede. Pastor, hoje você não tem mais? Tenho ainda. Porque todo dia eu leio. Eu estou lendo na ida do trabalho, estou lendo na volta, estou escutando um áudio. E ai de mim, se eu não fizer isso. Eu não posso estar pregando aqui avivamento se eu não viver isso. Será que você está entendendo? Ah, não, você não está entendendo. Deixa eu liberar uma frase aqui para você anotar aí. Só manifestaremos no altar o que edificarmos no lugar secreto. Não, vou repetir mais uma vez, para que você possa dar um glória. Só manifestaremos no altar o que edificarmos no secreto. Não precisa estar no altar para você manifestar um avivamento. Você pode estar no teu trabalho, você pode estar na sua faculdade, você pode estar no seu colégio, você pode estar no curso profissionalizante, você pode estar no meio da sua parentela, na festa de família. Aonde você estiver, você vai manifestar aquilo que você construiu no secreto. O teu altar lá no secreto, ele vai ser manifesto no meio das pessoas que você estiver. Será que você está entendendo o que Deus está falando aqui? Isso é viver um verdadeiro avivamento. Quando as pessoas se aproximarem de você e elas quiserem ouvir uma palavra, elas não vão ouvir uma palavra que não edifica, mas vão ouvir palavras que edificam, palavras que trazem esperança, palavras que trazem fé, palavras que trazem vida, palavras que vão transformar a história delas. Querido, vive uma vida de avivamento. Peça ao Senhor por essas oportunidades. Senhor, eu estou cheio da tua palavra. Me dê oportunidade para que eu possa transbordar. Isso é viver um verdadeiro avivamento. Você não está entendendo? Irmão, ele pode ter certeza, se você pedir isso, ele vai te dar oportunidade. E não vai faltar. Alguém avivado é como uma pessoa em combustão instantânea, que por onde transita começa a promover um fogaréu incontrolável. Você tem que viver queimando. Amém. Não. A gente não louva esse louvor, pastor? A gente tem lenha para queimar? É isso? Não, bicho. Como é que é esse negócio aí? É a lenha para queimar? É você viver em combustão, irmão. É você viver queimando. É quando as pessoas tocarem em você, sentirem choque. Eita, aí os seus espiritualizou demais. Por que não? Isso aí vai ser fruto do teu altar secreto lá, da tua vida de oração, de humilhação, de busca incessante. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quer viver uma vida de avivamento, irmão? Corre no secreto. Fala para o irmão, quer viver uma vida de avivamento? Corre no secreto. Só manifestaremos no altar o que edificarmos no lugar secreto. Alguém avivado é uma pessoa em combustão instantânea. Sabe
do que isso. Tem combustíveis, como a gasolina, por exemplo, que é altamente, ela pega combustão assim, ó, muito rápido. É uma temperatura um pouco mais alta, ela não precisa nem ter contato com o fogo. Se a temperatura estiver muito alta, ela já entra em combustão instantânea. Quem está entendendo? Tu já era para estar dando glória a Deus aí. Sabe como é que é? É quando você sobe por essas escadas, pastor. Por essa escada, por essa rampa, pastor. E aí tu está como aquele combustível, sabe? A ponto de entrar em missão. Olha aí. Aí quando você chega aqui, a atmosfera e a temperatura já está alta aqui. Você entendeu não? Aí tu vai subindo por essa rampa. Quando você sobe aqui, que aí você se depara com essa altura, com essa temperatura que já está alta, a combustão é instantânea. Tu já começa a pegar fogo, tu já começa a dar glória, tu já começa a dar aleluia, tu já começa a dar aleluia. E quem está ali parado, ali só batendo palminha, mas esse cara parado aí não está bem não. Mas não, ele está cheio de Deus. Ele está avivado. Aleluia. Outra característica, unidade e amor cristão. Avivamentos verdadeiros, Jesus tem uma maior unidade entre crentes em um amor profundo pelos outros. João capítulo 13, versículo 35, volta aí. Não tem como você ser avivado, ou não tem como você viver um avivamento, se você não tem amor pelo seu próximo. João 13, 35. Nisto, agora que eu ia ler, nisto todos conhecerão que sois meus, se vos amardes uns aos outros. Isso é viver uma vida de avivamento. Isso é você ser avivado. Sabe o que você está entendendo? Que eu não estou pregando bênção para você. Eu não estou pregando que você será abençoado, que as coisas, vão mudar na sua vida. Eu estou dizendo que se você agir e tomar essa atitude, as bênçãos te seguirão. Não, você não entendeu, né? Você vai dar glória. Se você fizer aquilo que agrada o Senhor, brasas vivas amontoarão sobre a tua cabeça. Você não precisa ser pedinte, não, querido. É só você fazer aquilo que agrada o Senhor, que as bênçãos vão te alcançar, que as prosperidades vão chegar. É só você visitar o órfão, a viúva. Como é que você visita o órfão, a viúva, se você não tem amor? Deus está na casa, amém? Eu quero que você se coloque